Agora vai, né? Porque eu tô conversando mais do que a nega do leite e o povo doido pra saber o que é que Maria de Lourdes tem aqui pra contar pra todo mundo. Porque ela traz um tema, na realidade, um tema inédito. O tema é Transforme Emoções Intensas. O que é que você acha que é emoção intensa? O que é que você acha? O que é que você pensou? O que é uma emoção intensa? É subir numa montanha-russa e descer a montanha-russa e aí gritar até os cabelos voar? Aí é muito intensa. Olha que eu sou aventureira, mas eu caí fora, vi, Romilson, da montanha-russa lá de... Aí já é muito, né? Não, aí foi demais. Aí quando eu vi aquele povo descolar lá em cima e eu lá embaixo, eu falei, vou não. Eu me empolpei dessa daí, mas eu sou muito aventureira. Será que é isso? A gente vai descobrir agora quais são essas emoções intensas e como você vai lidar com ela com inteligência emocional. Com a psicóloga clínica Maria de Lourdes, que traz as informações para todos nós. Fala você notícias, novidades, bate-papo com Neide Lu. No Fala Você Notícias. Bom dia, Maria de Lourdes. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Neide. Bom dia a todos os ouvintes da 96 FM. Bom dia, Romilson. Bom dia. E que bom que eu voltei, né? Ela me olhando e pensando que eu tava surtada hoje, porque ela já tá atacada, essa menina, né? Alegria, né? Ela tá com emoção intensa. Intensa mesmo é a emoção de uma montanha russa. E o tema hoje traz emoções intensas, Maria de Lourdes. Agora me fala o seguinte, o que são realmente emoções intensas e por que elas podem ser tão difíceis da gente controlar no dia a dia? Da montanha russa a gente não controla não, né? O desespero. Não, porque na verdade é um estímulo, né, Neide? Então a gente não fica com aquela emoção o tempo inteiro. As emoções intensas, quando a gente está falando, é quando são emoções que estão para além desse controle daquele indivíduo, né? E pode ser por inúmeros motivos. Então, quando você fala, eu fui na montanha-russa... Não, eu pensei em ir, mas eu controlei e não fui. Eu era doida, aquele povo tudo descolando lá de cima. Eu falei, eu vou descolar ali também. No insano também eu não fui, não. Eu também não tenho coragem. Eu descobri que eu sou amarelona para essas coisas, né? Eu prefiro ficar olhando e ver. Mas, de toda forma, quando a gente está falando de emoções intensas, não é esse pico de emoção que a gente está pensando. Na verdade... Aí é um pico de insanidade. Não, às vezes tá se divertindo mesmo, faz parte a diversão, né? Tem gente que gosta, você já saltou de paraquedas. Várias vezes. Né? Então, continuo voando. Então não é bem isso. A questão das emoções intensas, ela tá muito associado a essa questão são questões do dia a dia, são situações onde a gente teria como lidar com ela de uma forma mais fácil, só que a depender da situação e da forma como aquele indivíduo vê, termina acontecendo o quê? Ele não consegue se gerenciar, ele não consegue lidar com aquela emoção que ele está tendo, e aí sim, ele vai terminar tendo aí essa questão da explosão, tá tendo comportamento inadequado e, consequentemente, ficando, né, trazendo consequências, que é uma das questões, não só para ele, mas para aquele ambiente que ele está vivendo. Você acredita que as pessoas têm confundido emoção com fraqueza? E como diferenciar sentir de perder o controle emocional? Tá, então peraí. Associar a emoção à fraqueza. Nós vivemos numa sociedade onde a gente é impulsionado a não mostrar a nossa fraqueza, porque fraqueza, a gente não aceita fraqueza, né? Pessoas fracas, sempre a gente escuta aquele discurso de que sou forte, e é disseminado que a gente tem que ser forte. Para esse ser forte, a gente se dilacera, a gente se quebra, a gente se machuca totalmente. Então, volta para minha pergunta, por favor, do fraco e do forte. Você acredita que as pessoas têm confundido emoção Totalmente. com fraqueza? E como diferenciar sentir de perder o controle emocional? Certo. Então, assim, a gente, às vezes, ter um comportamento onde nós nos sentimos mais fragilizados, gente, é totalmente normal. Isso Humano. não quer dizer fraqueza. Sim, é totalmente natural. Imagina, você perde um ente querido. Você não vai ficar triste? É lógico, né? Mas associa-se, não, mas eu não posso sofrer, eu não posso ficar em luto.
Acontece muito isso. E sim, eu tenho que ficar em luta. Eu perdi uma pessoa, eu perdi uma rotina, eu perdi uma identificação. Para a gente identificar, a gente precisa aprender a lidar com essa emoção. Entende? Por isso que o Daniel Goleman, ele vai trazer o seguinte, 5 pilares da inteligência emocional. O primeiro é o autoconhecimento. Eu preciso identificar as minhas emoções, eu preciso nomeá-las, eu preciso entender o que aquela situação está me afetando. Porque vão acontecer o tempo inteiro situações do dia a dia que vai me afetar. Nós não vivemos numa vida onde tudo é positivo. A gente vai ter problemas, é natural. Só que tem pessoas que não conseguem lidar com esses problemas. Aí a gente vai para o segundo pilar, que é a autorregulação, que é necessário. Tá, isso aconteceu, eu estou sentindo isso. E agora? Como é que eu vou me gerir? Como é que eu vou lidar? E a gente precisa começar a entender, né? Mas para isso eu preciso saber o que é o autoconhecimento. Primeiro eu preciso saber o que eu estou sentindo. Para depois eu saber como eu vou agir. De uma forma mais funcional. Senão, a gente não consegue se gerir. E aí tem a empatia, que é o quarto pilar. Tem a motivação, que é o terceiro, que o Daniel Goleman está falando. E tem o quinto, que são as habilidades sociais. Então, a gente precisa de tudo isso. Senão, a gente não vai só sentir. A gente tem que aprender a lidar com esses sentimentos. É só que tem pessoas assim, eu sou descontrolada e não consigo me controlar. E aí? Então, mas olha a crença dela, né? Eu sou descontrolada. Então, a gente precisa entender o que levou ela a acreditar que ela é descontrolada. Todo mundo consegue encontrar o equilíbrio, Neide, mas primeiro precisa querer melhorar. Entendi. Eu estou conversando aqui com a psicóloga clínica Maria de Lourdes e o nosso tema é Transforma Emoções Intensas com Inteligência Emocional. Como é que a terapia cognitivo-comportamental atua na identificação e no manejo dessas emoções intensas? Perfeito. Vou pegar o seu exemplo anterior, tá? Então, a pessoa tem a crença de que eu sou descontrolada. Então, como que a gente trabalha na TCC? A gente vai pegar a situação, a gente vai, junto com o paciente, identificar quais foram as emoções que ele teve ao ter esse pensamento automático, porque isso é um pensamento automático. E aí, ele vai sempre se comportar de uma forma. Então, às vezes, ele se comporta de uma forma inadequada. O que ele faz? Ele fala, eu sou descontrolado, então qualquer pessoa que me irrita, eu explodo. E ele utiliza sempre aquele discurso. Então, ele está reforçando aquele comportamento que é disfuncional. Porque toda vez quando ele explode, ele vai começar a afastar pessoas e vai começar a ter problema. No trabalho, na relação, com a família, com os amigos. Então, a gente vai trabalhar justamente identificação dessas emoções, que é o autoconhecimento, a autorregulação, comportamentos alternativos. Então, você acredita que você é desregulado, mas qual comportamento você teria se você, ao invés de explodir? Eu acho que eu poderia ter saído. Eu acho que eu poderia ter ouvido mais e xingado menos. Não é à toa que a gente tem uma boca e 2 ouvidos, né? É mais para ouvir do que para falar. Aí entra a questão da habilidade social, que é um dos pilares da inteligência emocional. Eu preciso fazer a leitura daquele ambiente, daquelas pessoas. Eu preciso ter empatia, eu preciso estar lá ouvindo o outro. Entende? Então, a gente trabalha justamente isso. A gente vai identificando essas emoções, esses pensamentos automáticos, esses comportamentos. Lourdes, e aí, você já deu alta para o paciente? Não, gente, a gente precisa voltar lá na crença dele e ir quebrando as crenças. Mas é isso que a gente trabalha. Uhum. Eu estou conversando aqui com a psicóloga clínica Maria de Lourdes. De volta o nosso bate-papo com a psicóloga clínica Maria de Lourdes, abordagem e terapia cognitivo-comportamental. Lourdes, o nosso tema hoje é Transforma Emoções Intensas com Inteligência Emocional. Muitas vezes, quando estamos sob forte emoção, reagimos de forma impulsiva. Como a inteligência emocional pode ajudar a agir com mais equilíbrio nesse momento? Isso, Neide, foi o que justamente eu falei anteriormente, né? A gente precisa perceber, primeiro, se perceber.
Quando a gente tem um contato com outras pessoas, nós atravessamos a outra e elas nos atravessam. Isso é metaforicamente falando, claro, né? Então, quando você fala uma coisa para mim, você gera em mim emoções. E aí, quando essas emoções elas são geradas, elas podem ser positivas ou negativas. Quando são positivas, a gente estreita o laço. Quando é negativo, vai me gerar emoções desconfortáveis. E a impulsividade, ela está justamente aí, que é o quê? A minha dificuldade de autogestão. Eu não consigo lidar com a emoção, racionalizar. E aí eu termino sendo reativa. Então, às vezes você chega e fala, nossa, Luz, não gostei da sua blusa. Eu já não estou bem de humor. Eu falo, problema seu. Com certeza. Então, eu tenho aquela impulsividade. Então, quando a gente tem este comportamento, às vezes não é adequado para aquele ambiente. Porque às vezes é meu chefe. Às vezes é você aqui, nunca mais você me chama para dar entrevista. Entende? Então, a gente precisa entender esta questão de autorregulação. Como é que a gente sabe dos sinais que uma pessoa está sendo dominada por suas emoções e que precisa buscar ajuda profissional? Perfeito. Geralmente o nosso núcleo familiar e de amigos está avisando, né? De trabalho. Você está muito estressado. Você está muito irritado. O seu comportamento não foi legal. Sem contar que, às vezes, também tem pessoas que falam, eu estou muito estressado. Eu estou muito desconfortável, né? Então, isso são sinais. Sem contar que, às vezes, as pessoas não falam, mas você é punido por isso. Então, são vários os sinais que essa pessoa ela está em descontrole emocional. Uhum. Em tempos de redes sociais e excesso de estímulos, parece que as emoções estão mais à flor da pele, né? Como é que lidar com essa sobrecarga emocional na era digital? Isso, Neide. Lembra lá da impulsividade? Sim. Os estímulos das redes sociais, eles promovem no nosso cérebro estímulo exagerado. Então, libera muita dopamina. Consequentemente, esse excesso de estímulo faz com que nós também tenhamos comportamentos impulsivos. É a única forma? Não. Mas essa impulsividade, ela está muito relacionada às redes sociais, aos estímulos, né, audiovisuais. Então, é por isso que é muito importante a gente se autorregular. Uma das questões é, pare, pense 6 segundos. Lutz, por que não 5, não 10? A partir de 6 segundos, o meu cérebro, que é impulsivo, ele demora esse tempo para ele se reajustar novamente e chegar no cérebro racional, naquela emoção, naquele raciocínio emocional. Então, se você fala uma coisa, imediatamente eu posso te reagir. Aí é essa emoção descontrolada, é essa impulsividade. Se eu espero a partir de 6 segundos, o meu cérebro se reajusta, reorganiza e aí eu consigo refletir. Então, é muito importante. Conte até 10. Se a paciência faltou, conte até 100, 1000. Né? Não responda naquele momento. Espere. O outro tem que esperar também. Tem que ficar ali naquela expectativa. Uhum. E quais estratégias simples, né, que os nossos ouvintes podem começar a aplicar hoje para desenvolver mais autoconsciência emocional? Ótimo, Neide. Eu até anotei algumas aqui para não correr o risco de esquecer. Então, assim, para autoconsciência, né? A primeira coisa, pratique a autorregulação diária. O que seria isso? Final do dia, pegue 5 minutinhos do seu dia. Sente e vá refletir como é que foi o dia. Pense, e aquilo ali, como que eu reagi? Como que foi o meu comportamento? Tem uma outra prática muito legal que é você anotar, fazer tipo um diário terapêutico, um diário de emoções, onde você vai relatar o seu sentimento e como você passou o seu dia. Por que é importante esse diário? Porque esse diário faz com que a gente vá percebendo como que eu estou modulando as minhas emoções e quais são os gatilhos que me fazem ter emoções inadequadas. Outra coisa,
peça feedback honesto para pessoas de confiança, que você vê que ela vai te dar um feedback interessante. Olha, naquele momento eu não achei legal por causa disso e disso. E preste atenção no seu corpo. Gente, não é natural. Você o tempo inteiro está enfurecido. As maçãs do rosto avermelhado, né? Eu querendo brigar com o mundo. Outra coisa, para a gente pensar em autorregulação, pratique técnicas de regulação emocional. A que eu falei de 6 segundos é uma técnica de autorregulação. Outra, o mindfulness ou a meditação, que também faz com que você desacelere a sua mente e desacelere o seu corpo. Consequentemente, você se regula muito mais fácil. Outra coisa, desenvolva autocontrole. Se pergunte, essa reação realmente vai resolver esse problema? Ou vai gerar um outro problema? Outra coisa, adote uma mentalidade de crescimento. Pense sempre nessa questão de crescer e melhorar emocionalmente. E pratique o desapego emocional. Às vezes, nós tendemos a guardar aquele momento que eu saí ali no trânsito, o cara me deu uma buzinada, me chamou de roda dura, e ali eu fico, sabe, guardando aquilo, desesperada, enraivecida, e aquilo ali só está me contaminando. Tá, é um problema dele. Se ele acha que eu sou roda dura, talvez ele seja machista, porque ele vê a mulher que não dirige bem. Ele vê, né, uma mulher como não dirige bem. Então, é uma questão, às vezes, do outro. Não é um problema Nosso. É terapêutico dele, não é nosso. É possível transformar emoções negativas como raiva, tristeza ou medo em aprendizado e crescimento pessoal? E como fazer isso na prática? Então, nós tendemos a pensar que a raiva, a tristeza e qual foi o outro? O medo? O medo. O medo. Que elas são negativas. Na verdade, as emoções, não existe uma questão de negativo necessariamente. Existe uma questão de adaptação e proteção daquele indivíduo. Por que eu preciso ter medo? Vocês já pensaram nisso? Para não morrer tão rápido. Justamente para não colocar a minha vida em perigo. Por que eu preciso da tristeza? Para entender que a alegria é maravilhosa. Justamente, para eu valorizar os meus momentos de alegria. Qual foi a outra? O medo. Não, o medo a gente já falou. Raiva e tristeza. A raiva. Por que eu preciso ter raiva? Para sair da mesmice. A raiva é a força de impulsionamento. Assim eu acredito. Justamente. E também para a gente não se submeter a certos comportamentos ou situações que vai nos prejudicar e vai nos adoecer. Pois é, acho que eu vou ser psicóloga. Só fazer o curso, ia adorar. A gente ia ficar batendo bolinha aqui na entrevista. Então, o que acontece? Essas emoções, o problema não é sentir medo. É natural de qualquer indivíduo a gente ter um medo. Às vezes eu estou andando aqui, estou descendo da rádio, aparece um cachorro. Uai, meu instinto de preservação faz o quê? Corre, senão ele te morde. Eu tenho que ter medo. Sim. Senão eu não corro, eu fico e sou mordida. Então, a questão não é a emoção. A questão é como eu estou lidando com ela. Com a intensidade dela. Toda emoção numa intensidade exagerada, para cima ou para baixo, vai fazer com que eu tenha um comportamento que é isso que você está me perguntando. Essa impulsividade, esse descontrole emocional. Então, a gente precisa aprender a entender por que eu estou sentindo raiva. É muito comum encontrar na clínica pacientes que chegam enfurecidos. O dia a dia deles é querendo bater em alguém, morder em alguém, e a gente tem que entender o que é o gatilho da raiva dessa pessoa. Por que ele se sente tão injustiçado? A raiva está muito relacionada à ferida da injustiça, né? Então, a gente precisa trabalhar isso. De que forma o cultivo da empatia e da autorresponsabilidade contribui para a vida emocional mais saudável? Isso. É justamente o 4º e o 5º pilar que o Daniel Goleman ele traz, né, na inteligência emocional. O Daniel Goleman é um dos maiores
pesquisadores sobre inteligência emocional, ele tem vários livros publicados, e ele fala que não adianta só você se autoconhecer e autorregular, é preciso você olhar para o exterior, é preciso que você veja o exterior, que você observe os outros, que você seja empata com os outros, que você se disponibilize para os outros, né, emocionalmente, e também que você observe aquele campo que você está estabelecendo as habilidades sociais, porque nós somos seres sociáveis, nós vivemos em sociedade. Então a gente precisa entender qual é o meu limite, o limite do outro, como é que eu reajo quando o outro faz tal comportamento. Imagina, você chega em casa, seu esposo está lá, chateado, às vezes ele fala uma fala de um jeito que você entende como se fosse uma forma grosseira. Quando eu estou enfurecida, quando eu estou na impulsividade, no momento de impulsividade, a minha reação é ir lá e fazer o quê? Brigar com ele. Mas a gente precisa parar e falar assim, peraí, eu senti raiva. Mas por que eu senti raiva? Porque ele falou de tal jeito. Mas será que ele falou de tal jeito ou eu estou interpretando a situação de uma forma... Chegou com o balde cheio, na realidade. Unilateral. Voltou para casa com o balde cheio. Isso. E às vezes a gente está frustrado. E aí a gente está sem paciência. Sim. Então a gente precisa entender as situações. Não, Luz, mas às vezes é uma violência. Tá, ok. Se é violência, como é que você vai agir quando é violência? Você vai partir para a violência também? Se você é contra a violência? Não, eu vou ter que entender qual será o meu comportamento alternativo. Para quem está à beira de um colapso emocional, o que é que você recomenda, fechando aqui o nosso bate-papo? Neide, são tentativas, né? Isso aqui que eu tô falando. É a gente tentar autorreconhecer, tentar se autorregular, ler sobre o assunto e pedir ajuda, né? Porque uma vez que eu estou bem emocionalmente, eu também vou estabelecer relacionamentos positivos, vou desempenhar o meu trabalho melhor, a minha relação com a minha família, com os filhos, com os amigos também vai ser melhor. Então, a gente não consegue necessariamente sozinho. A gente pode pedir ajuda. E pedir ajuda não é fraqueza. É um sinônimo de ser forte, que é você reconhecer que você, naquele momento, não está conseguindo dar conta das situações do dia a dia. Alto amor, né? Sim. Praticar o amor. Redes sociais, contatos, pode deixar, ficar à vontade. Lourdes Silva, psicóloga, Instagram. Também é só me procurar no YouTube. Também vai me encontrar lá.